Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Quarto domingo da Quaresma, dia 27 de março. O evangelho para hoje é a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés, porque trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este é um dos textos mais conhecidos da Sagrada Escritura. Um texto escrito não para mostrar como deve ser o convívio de família, como diz um dos grandes cardeais da Igreja, não para mostrar também como deve ser aplicada a lei ou a justiça na sociedade, mas um texto escrito para mostrar o rosto de Deus. Quem é Deus? Nós estudamos no Catecismo Antigo, um catecismo de perguntas e respostas, que começava com a seguinte pergunta: quem é Deus? E a resposta era: é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Era assim que respondíamos. E Deus não é só um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra, mas é Pai. Pai amoroso e misericordioso. É este o rosto de Deus que Jesus não cansa de apresentar no Evangelho. Quando acolhe a mulher pecadora que vinha para ser apedrejada, quando acolhe Zaqueu, é esse rosto misericordioso de Deus que Jesus revela na Sagrada Escritura. Quando perdoa também aqueles que lhe ofendem, quando acolhe Pedro, que depois de tê-lo negado 3 vezes, é esse o rosto misericordioso de Deus. De um Deus que ama, mesmo quando não merecemos, como diz o apóstolo Paulo. Esse Jesus que apareceu a Saulo quando no caminho de Damasco ele ia para perseguir os cristãos,
e modificou a vida de Saulo e o acolheu e o tornou, entre aspas, apóstolo, não é? Apóstolo dos gentios. Então, hoje nós celebramos e somos convidados nesse quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo Letare, Domingo da Alegria, a recordar esta alegria do Filho, acolhido pela misericórdia de Deus, que nos ama apesar de nossas faltas e quando não merecemos. O texto começa dizendo que os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus porque ele acolhia os pecadores e fazia refeição com eles. Então esta parábola é, irmãos e irmãs, para mostrar que Deus é amor. E ela está inserida num contexto de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, o homem que tinha 100 ovelhas perdeu uma, deixou as 99 e foi buscar aquela perdida. A parábola da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma dentro da própria casa, para lembrar que às vezes nos perdemos dentro da nossa própria casa, dentro das nossas próprias coisas. E depois a parábola do filho pródigo, que ao pé da letra, dizem os teólogos, deveria ser chamada parábola do pai misericordioso, já que os 2 filhos têm dificuldades com o pai. O mais novo tem dificuldade de perceber que o pai é bom. E como os antigos foram enganados no Gênesis, Adão e Eva, a serpente disse que Deus não era bom e eles foram enganados, este filho também é enganado. Deus não é bom. A casa do pai não é boa. É melhor viver uma vida de liberdade longe do pai. E parte para uma vida distante, longe do pai, imaginando, ali eu serei feliz porque serei livre. Não terei alguém me controlando, me dizendo o que devo fazer ou o que eu não devo fazer. E assim, com a imagem negativa do pai, ele vai embora. E depois percebe lá fora que a casa do pai, que está perto do pai, era a melhor coisa. E ele jogou fora o que tinha de melhor, e ele então decide, vou voltar para casa. Mas o filho mais velho também não é a melhor figura do Evangelho, porque o filho mais velho representa aquela religião ou religiosidade que vive de cumprir tarefas e cumprir deveres, mas não ama Deus, não chama Deus de pai, nem chama os outros de irmãos. Os 2 filhos precisam encontrar-se com o pai. Interessante que a parábola também revela que há um 3º filho. Este é o próprio Cristo, o filho por excelência, o filho que nos ensina a verdadeira filiação. Pois bem, o filho mais novo se cansa de viver como filho. Ele agora se ilude, não é? E vai para um lugar distante, pensando que a felicidade estaria distante do pai. O pai não faz nenhum esforço para impedi-lo de partir, porque o amor respeita a liberdade, mesmo a liberdade de errar. O amor não se impõe, a bondade não se impõe, porque senão não seria bondade. O jovem se perde seus valores. Longe do pai, ele se vê morto, perdido, como diz o texto. Meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido, foi encontrado. O pecado não é uma coisa boa, o pecado é estar morto, é estar perdido. O que o pai fará se este filho voltar para casa? Vai recriminá-lo, vai puni-lo, vai repreendê-lo? Não. O texto diz, fará uma festa. Lhe dará uma veste nova, dignidade nova, porque a veste tem a ver com a dignidade na literatura e na cultura antiga. Pela veste se identificava a condição da pessoa. Lhe dará um anel, e as famílias que tinham dinheiro é que tinham anel, normalmente, porque um anel, todo anel de família tinha um brasão, tinha uma marca, e aquele anel, inclusive, poderia servir para comprar em algum lugar. Eu vou comprar aqui, eu estou sem dinheiro, não trago comigo dinheiro agora, mas eu coloco aqui a marca do meu anel, coloque aqui o valor que estou comprando, e você tem a minha palavra que eu volto para pagar. Então, só as famílias que tinham muito dinheiro tinham um anel, porque o anel garantia também estas coisas na sociedade antiga. Comprar para pagar depois. Pois bem, o pai devolve-lhe o anel.
Quer dizer, não me importa que ele gastou a parte toda dele. Ele vai receber um anel novo. Ele vai receber condições de viver como filho e não como escravo dentro desta casa. Então, dentro da casa de Deus, não há lugar para escravidão, não há lugar para escravos, há lugar para livres. Terceiro, coloca sandálias nos pés, que é outra característica do homem livre. O escravo andava com os pés descalços. Então, você será, de novo, filho e nunca escravo e nem tratado como empregado em minha casa. Depois manda trazer um novilho gordo, manda matá-lo e fazer uma festa. E mais adiante ele diz, era preciso festejar. Quer dizer, não é que fosse uma coisa opcional, era necessário, era preciso festejar. Era preciso festejar esta vitória do bem sobre o mal. A volta deste filho que estava perdido e agora foi encontrado. Meus amados irmãos e minhas irmãs, guardemos hoje estas palavras tão belas que o Evangelho nos apresenta e esta história sirva para pensarmos que distante de Deus o homem não é feliz. Veja que aquele jovem, ele desce à condição mais indigna que era possível. Cuidar de porcos que os judeus não aceitavam. E depois ele queria comer com os porcos. Comer juntos significa partilhar o mesmo destino. Então, comer junto dos porcos. O porco era um animal impuro, quer dizer, não é um animal inteiro, é impuro, tem mistura. Pertence a dois mundos. Dostoiévski diz que a alma humana, às vezes, se apresenta como uma alma impura, que pertence a dois mundos e traz em si forças inconciliáveis. Meus irmãos e minhas irmãs, este homem volta para casa, sujo, volta marcado pela dor, mas volta cheio de esperança que o Pai irá recebê-lo. Recebê-lo com festa, recebê-lo com alegria. Poderíamos dizer muitas coisas sobre o Evangelho de hoje, mas eu gostaria agora de citar os santos padres da Igreja e alguns comentários interessantes sobre este texto, para não tornar o comentário tão demorado, não é? O que os santos padres dizem? Começamos por Santo Ambrósio, que diz: ser filho é algo determinado pelo nascimento. Ser amigo pelas virtudes, pela escolha, eu escolho meus amigos. Ser servo determinado pelo trabalho e ser escravo pelo medo. Diante de Deus, nós não somos escravos e nem servos. Nós somos, disse Jesus, vocês são meus amigos, e diante do Pai nós somos filhos, no Filho que é Jesus, diz Santo Ambrósio. Os escribas e fariseus murmuravam, não estavam dispostos a aceitar que o Filho do Homem se fez homem e salvaria publicanos e pecadores, diz São Cirilo de Alexandria. Aqueles que se consideram muito puros e vivem uma religião ácida, fechada, dura, mas não se consideram filhos, não conseguem tratar a Deus como Pai e nem tratar os irmãos como irmãos. Os ombros do pastor, da parábola do pastor que traz a ovelha perdida, são os braços da cruz que suportam o peso da redenção, dirá Santo Ambrósio. A ovelha é resgatada das asperezas do deserto e trazida para um lugar onde tem pasto e água, diz Prudêncio. Somos a ovelha do pastor, a moeda com a inscrição do rei, que nos diz a quem nós pertencemos de fato, e o filho para o qual se prepara um banquete, diz ainda Santo Ambrósio. O filho menor representa os gentios, os pagãos, o maior os judeus, e o desejo de cumprir a lei, diz São Cirilo de Alexandria e Pedro Crisólogo. Abandonar o Pai significa separar-se, para ir a uma terra onde somos estranhos e não temos direitos a nada, não somos cidadãos. Diz ainda Santo Ambrósio, ele passou necessidade, passou fome,
não recebia daquilo que tinha direito, porque estava distante do Pai. Este homem, para quem ele trabalha, representa o príncipe deste mundo, diz ainda Ambrósio. Pois bem, o perigo de trocar a boa comida, a Eucaristia, a missa dominical, por outras comidas é algo também tratado pelos padres da Igreja. Deixar de comer a boa comida na casa do Pai para ir comer outras coisas em lugares distantes e, portanto, viver sem dignidade. Voltar para a casa do Pai significa reconquistar o paraíso, dirá Éfrem de Nízibe. Amados irmãos e irmãs, são muitas as palavras e os comentários dos santos padres da Igreja sobre esse texto. Belíssimo. Qual é a grande lição de hoje? É que Deus é misericordioso e que precisamos voltar a chamar Deus de Pai, a viver uma religiosidade e uma espiritualidade que nos permita chamar Deus de Pai e chamar o outro, o próximo, de irmão. Só assim iremos construir uma sociedade como Deus deseja e estaremos nos preparando para o reino definitivo. Guardemos essas palavras no coração e lembremos desta parábola do Pai misericordioso e dos dois filhos perdidos. Um porque era rebelde, tolo e foi embora de casa, movido pelos desejos da juventude. O outro porque vivia com o pai, mas não sabia viver como filho. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço para todos, fiquem com Deus e um ótimo domingo e uma feliz semana para todos.